Amados irmãos e irmãs, acolho e saúdo cada um e uma de vocês para o nosso culto com as palavras de Lucas, no capítulo 24, versículo 32. Os discípulos disseram: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele, Jesus, nos falava das Sagradas Escrituras? Sim, que o seu coração, que o nosso coração possa arder pela palavra de Deus, pelo agir de Deus em Cristo Jesus e seu Santo Espírito. E assim aqui estamos e celebramos, reunidos em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E no Salmo 93, assim nós lemos: o Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. E ao nosso Rei, ao nosso Deus, nós nos achegamos em oração. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, neste dia nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Reconhecemos que precisamos da Tua voz, da Tua direção e da Tua graça que transforma. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos visite agora, quebrando toda resistência, todo orgulho e toda distração. Toca em nós, Senhor, de tal maneira que não possamos sair aqui, depois desse culto, da mesma forma que iniciamos. Confronta o que precisa ser confrontado, cura o que precisa ser curado e desperta em nós um verdadeiro arrependimento. Não apenas palavras, mas mudança de vida. Prepara-nos, ó Deus, para ouvir e responder ao Teu chamado. Que cada pensamento, cada emoção e cada decisão seja guiada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. A palavra para esse período pós-Páscoa é um testemunho de Pedro diante de uma pequena multidão em Jerusalém. É um discurso de Pedro junto dos discípulos a um grupo específico na cidade, então, de Jerusalém. Mas eu quero chamar a atenção nossa, justamente que Pedro, ele tem essa coragem de se levantar no meio de um público e dar testemunho de sua fé. Já nesse sentido, ele é um exemplo para mim e para você, para que onde nós estivermos, nós tenhamos sempre coragem de falar e testemunhar a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.
O texto que eu me refiro hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14a, e depois os versículos 36 a 41. E é o texto que eu passo a ler, que diz o seguinte: Então Pedro se levantou, junto com outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações. Procurou convencê-los dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Até aqui o texto bíblico para a nossa reflexão. Pedro fala aqui uma verdade logo de princípio para todas aquelas pessoas. Uma verdade de fé. Deus fez Jesus, aquele que vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Ou seja, Jesus não é somente uma gente boa, uma história bonita do Novo Testamento, não é só um cara legal na Bíblia. Ele é Rei, Ele é Messias, Ele é Senhor, Ele é Salvador de cada um de nós. Mas nesse meio em que vivemos, e o que importa para nós esse testemunho hoje? Porque Jesus é Senhor. Então, Ele não é apenas um acessório espiritual. Vocês sabem o que é um acessório. Por exemplo, as mulheres, quando elas vão para determinadas festas, um jantar mais informal, outros mais formais, aí elas trocam então umas pulseiras, colocam um pingente diferente, a cor do brinco e assim por diante. São acessórios que são usados de acordo com o local onde a gente está, com a festa, no caso, onde você vai. Jesus não é um acessório na vida da gente. Onde nós estivermos, nós devemos levá-lo junto conosco. Ele é algo que deve estar intrínseco na nossa vida, uma realidade que não se separa da nossa vida, não importa o lugar que nós estejamos. Ele não é um plano B na nossa vida. Ele é o centro, ele é o comando, ele é o nosso GPS, é onde nós pedimos. Ele é aquele que nos direciona para chegarmos ao reino dos céus. Mas o que chama atenção é que enquanto Pedro falava, aquelas pessoas que estavam ouvindo ficaram com os corações aflitos. E você sabe o que isso significa, e eu também. Quando a gente está aflito, a gente está ouvindo aquilo, o coração fica apertado, a gente sente algo diferente tocando a nossa vida. Isso acontece porque quando Deus fala, todos nós somos tocados de forma diferente, mas tocados. E quando a gente percebe isso na nossa vida, é porque Deus está nos ajudando a transformar. E é preciso mudanças na vida de cada um e cada uma de nós. Eu diria que é quando a ficha cai, quando a gente percebe que nós estamos fazendo um caminho errado e devemos retornar àquilo que Deus espera de nós. Para isso, Pedro diz o seguinte para aquela comunidade: arrependam-se e sejam batizados. Arrependimento exige justamente uma mudança de rota. Arrependimento significa que você não vai continuar fazendo aquele erro que você está fazendo em sua vida, mas você vai redirecionar para aquilo que Deus espera de você. Mudança de rota. Dentro do grego, a gente usa o termo metanoia, que é mudar a direção, ou conversão. Podemos usar essa palavra.
Conversão, nós que temos CNH, a gente entende muito bem o que significa isso. CNH é Carteira, né, Nacional de Habilitação. A gente sabe que tem aquelas placas que dizem assim, ó, conversão à direita, conversão à esquerda, né, e assim por diante. O que é isso? É uma mudança de caminho, é onde você está indo para uma determinada situação, onde aí está o arrependimento, estamos no caminho errado, e daí nós redirecionamos para aquilo que Deus espera de nós. É aceitar o chamado de Jesus, é sair do modo oculto, é entrar também para dentro da família, família como comunidade, onde nós somos irmãos e irmãs, onde o que Deus dá a nós em troca desse arrependimento é um perdão real. E mais, ele também coloca em nós o Espírito Santo. É uma força única onde nós compreendemos que não podemos e não devemos viver sozinhos, mas viver em comunidade. O Espírito Santo nos leva a vivenciar publicamente a comunidade de Jesus Cristo em nós e com as pessoas que estão à nossa volta. Pedro, ele também diz, olha, afastem-se das coisas ruins, das coisas desse mundo. Eu digo para vocês, tem muitas coisas que nos cercam, que nos querem levar e nos direcionar para coisas erradas. Querem justamente fazer com que caiamos em pecado, querem que nos afastemos de Deus, querem que nos afastemos da palavra de Jesus, que edifica a nós, a nossa história e a nossa família. Nessa perspectiva, é importante que nós possamos encontrar sempre modo, junto da nossa família, na força da oração, na força da palavra, onde a gente pode ler esta palavra. Todos vocês têm Bíblias em suas casas. Leiam no momento em que vocês estão em comunhão, no momento que vocês estão no almoço, no café da manhã ou na janta, mas em um desses períodos, como família, como devoção, como meditação, justamente para fortalecer a unidade, que é isso que Deus espera de cada um de nós como grande família que somos. Por isso, a grande pergunta é o que aquele povo fez, é o que nós podemos fazer, o que você pode fazer, o que eu posso fazer. Primeiro, é reconhecer quem Jesus é, reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Arrepender-se, ou seja, em determinados momentos, mudar de direção. Se você tem algumas coisas que está fazendo em sua vida que é errado, se você tem problema com álcool, tem um momento que você vai ter que assumir isso e dizer, vou ter que parar com isso. Se você tem um problema, não sei, vai saber, tem uma amante, tem alguma outra coisa na sua vida, tem momento de arrependimento, tem momento de mudança. Fala, isso não é para a sua vida. Você vai acabar com a sua vida e da família que você tem. É momento de mudança, é momento de redirecionar a sua vida. E aqui quando ele diz, sejam batizados, que é o último momento que Pedro diz, né? Olha, recebam o Espírito Santo, sejam batizados, ele está dizendo assim, você tem que ter compromisso. Você tem que assumir esse compromisso realmente com Deus. Lutero diz que o batismo, ele não é só de um único momento. Todos os dias a gente tem que olhar para nós no espelho e dizer, eu sou batizado, e a partir desse batismo, qual é o meu compromisso com o mundo em que eu estou vivendo? Esse batismo tem que ser vivenciado, testemunhado a cada dia junto das pessoas com as quais convivemos. Por isso, a promessa de Jesus, ele não é lá para o nosso futuro, não foi somente no passado. A promessa que Pedro nos entrega é uma promessa para hoje, para aqui, para agora. E a decisão sempre é nossa. Pedro chama aquela multidão para uma decisão. E a decisão também é minha e sua. Entreguemos a nossa vida em Deus. Entreguemos a nossa vida em Cristo Jesus. E com certeza as mudanças acontecerão tranquilamente. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amen.
com imensa gratidão por mais esse culto e por estarmos juntos celebrando a Deus, também o nosso convite para continuar nos acompanhando aqui pelo culto luterano Blumenau Centro, mas também um convite especial para quem estiver perto aqui, virem celebrar conosco aqui na Igreja do Espírito Santo. E no próximo domingo temos culto às 9 horas, mas também às 19 horas temos o nosso culto de Tomé, com diversas estações de oração. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui com a gente. E também convidamos você a fazer sua oferta. A oferta de hoje vai ficar aqui para a nossa própria comunidade, mas temos diversas ênfases. E uma delas são os grupos de estudos bíblicos que a gente tem na nossa comunidade. Então a oferta de hoje vai justamente para a gente, às vezes tem que trocar algumas bíblias, aumentar os custos. Então as ofertas de hoje vão para esse trabalho específico dentro da nossa comunidade aqui, Blumenau Centro. Muito obrigado por dádivas e também doadores. E nós convidamos você a, junto conosco agora, termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência, reconhecendo que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que homens e mulheres sejam fortalecidos no compromisso com a Tua verdade, para que cada decisão do nosso dia a dia seja guiada pela Tua verdade, por Tua vontade e não pelos nossos impulsos. Que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, firmeza e fidelidade. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas enfermas. Olha com misericórdia para cada homem, para cada mulher, adulto, criança, por cada um que luta contra dores, diagnósticos difíceis, limitações físicas ou emocionais. Estende a Tua mão de cura, trazendo alívio, esperança e restauração. Que todas sintam o Teu cuidado e a Tua presença, mesmo nos dias mais desafiadores. Oramos por todas as pessoas dispostas a cuidar umas das outras. Homens e mulheres que se dedicam ao serviço, ao acolhimento, à escuta e ao amor ao próximo. Que o Senhor renove suas forças, proteja seus corações e multiplique a compaixão em cada gesto. Que sejamos uma comunidade que se apoia, se levanta e se fortalece mutuamente. Lembramos diante de Ti, ó Pai Celeste, daquelas pessoas que sofrem com a violência. Homens, mulheres, jovens e crianças que vivem medo, injustiça, abandono ou traumas profundos. Que a Tua paz alcance esses lares e essas vidas. Que a Tua justiça prevaleça onde a maldade tenta dominar. E que nós, como Teu povo, sejamos instrumentos de reconciliação e proteção. Intercedemos pelos que não têm casa e pelos que não têm pão. Pessoas que enfrentam noites frias, fome, insegurança e invisibilidade. Que o Senhor abra portas, mova corações e levante pessoas dispostas a agir. Que a Tua igreja seja a resposta concreta, oferecendo cuidado, dignidade e esperança. E finalmente, Senhor, oramos, pedimos, clamamos por nós. Que sejamos luz neste mundo, não por mérito próprio, mas porque fomos alcançados pelo Teu amor. Que a nossa vida reflita Cristo em cada atitude, palavra e escolha. Que o Teu chamado nos desperte para vivermos de forma íntegra, misericordiosa e comprometida com o Teu reino. Por Cristo Jesus é que nós oramos e nos unimos na oração que Ele mesmo ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E deixamos com vocês uma palavra de bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Amém. E na boa paz de Deus, queremos viver o presente da vida, viver bem este dia e esta semana, e que assim seja. Que Deus vos guarde em sua paz e em seu amor até nós nos vermos novamente. Amém. Amém.